Como é sabido, estão concluídos 3 anos nesta legislatura, uma legislatura que encontrou, digamos, uma alteração significativa do ponto de vista político, com a tomada de posse de um governo com um apoio partidário que não era habitual na política portuguesa, o que foi mesmo original na política portuguesa, mas o balanço desta legislatura é justamente pautado pelo vencimento dessa alternativa e pela afirmação da estabilidade política. São muitos os progressos que, direta e indiretamente, se repercutem na nossa região e na vida dos açorianos. Em muitos desses aspectos foi relevante a nossa participação enquanto deputados eleitos pelos Açores, quer em matérias respeitantes diretamente à região, quer em outras nas quais os deputados, pelo exercício das suas funções, tiveram também uma contribuição elevada. Recordo que a Sra. Deputada Lara Martinho é coordenadora do Partido Socialista para as relações no âmbito dos negócios estrangeiros e nessa medida, tem elevadas responsabilidades, representando também o grupo parlamentar do PS em diversas instituições internacionais, para além das suas funções próprias no âmbito de comissões parlamentares. Recordo também que o Sr. Deputado João Castro é coordenador, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, em áreas que são muito relevantes para os Açores, designadamente a área da agricultura e do mar, e por isso mesmo isso tem proporcionado uma presença que é impressiva da parte dos deputados eleitos pelos Açores, neste caso do Partido Socialista, no desenvolvimento das políticas que são da responsabilidade ou que são tratadas na Assembleia da República. É um período muito rico da vida política nacional, de grandes mudanças, marcado, como disse, pela estabilidade política, mas também por um conjunto de progressos que tiveram uma repercussão, nos casos mais intensa, noutros menos, na nossa vida regional nos Açores. Desde logo, a confiança que foi dada pelos investidores a esta solução política, que permitiu um aumento muito significativo do investimento em Portugal, uma mudança também que teve a repercussão especialmente positiva na forma como nos olham a partir do exterior, e isso teve influência desde a situação de termos o maior estoque de investimento estrangeiro até hoje, até à descida de juros também impulsionada pelo desenvolvimento da economia portuguesa. Tivemos também, em 2016, pela primeira vez, um crescimento económico acima da média da zona euro, em 2017 acima da média da União Europeia, este ano vamos ter acima da média da União Europeia, pese embora as divergências de previsão que existem quanto ao montante do crescimento neste e no próximo ano, mas também no próximo ano voltaremos a ter um crescimento acima da média europeia. Isso é muito importante e muito significativo, dado que é uma situação que o país ainda não tinha conhecido. Por outro lado, o aumento significativo do rendimento das pessoas e das famílias, a melhoria da atividade económica em geral, o crescimento das nossas exportações há 8 meses, o fortalecimento das nossas empresas. As nossas empresas hoje têm indicadores no país que mostram que elas estão mais competitivas, têm maior autonomia financeira, estão menos endividadas, portanto estão mais, como se usa dizer, resilientes. Tudo isso tem sido conseguido em simultâneo com a melhoria das contas públicas, com a melhoria da sustentabilidade de alguns sistemas que são essenciais para o nosso presente e para o nosso futuro, desde logo o sistema da segurança social, com a redução em geral do investimento privado, com a recuperação da maior parte do setor financeiro bancário, que, como se sabe, encontrava-se com buracos de milhares de milhões de euros quando este governo tomou posse, com uma alteração significativa do ponto de vista da taxa de emprego. Nós hoje temos uma taxa de emprego da ordem dos 75%, algo que nunca tivemos no nosso país, com a diminuição do desemprego, tendo hoje uma taxa de desemprego inferior
ao da zona euro e inferior ao da União Europeia, com um aumento significativo de um conjunto de prestações sociais que se refletem também na vida de todos nós, nos Açores, do abono de família, das pensões, do complemento solidário para idosos, do rendimento social de inserção, da nova prestação social para a inclusão, destinada às pessoas com deficiência, do aumento do salário mínimo nacional, das alterações em relação ao regime das reformas antecipadas, do descongelamento das carreiras e valorizações remuneratórias, que também tem repercussão nos Açores, e numa diminuição em geral, que também tem uma repercussão direta e indireta, embora aqui com taxas diferentes, da diminuição da carga fiscal sobre as pessoas e as famílias. Tem-se dito, e em alguns casos é verdade, que alguns impostos indiretos têm subido, mas a verdade é que impostos diretos como o IRS têm descido, estimando-se e confirmando-se que neste ano de 2019, face ao ano de 2015, os portugueses pagarão em IRS menos 1.000 milhões de euros. Mas este orçamento é também, e é essa a razão principal da nossa presença aqui, é também um orçamento com muita ambição e com muito compromisso na concretização de um conjunto de medidas respeitantes aos Açores. É mais um bom orçamento para a região autónoma dos Açores. E essa tem sido uma tendência e uma marca da governação do Partido Socialista no decurso destes 3 anos. Desde logo, pelo cumprimento escrupuloso da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, algo que nem sempre aconteceu no passado. Algo mesmo que por vezes não aconteceu no passado, com prejuízo para a nossa região autónoma. Com a aplicação da Lei de Finanças Regionais, daí resultou um aumento nas transferências da ordem dos 26 milhões de euros para a nossa região. Foram introduzidos e já consolidados na política orçamental portuguesa a transferência para os Açores das receitas obtidas sobre as bebidas não alcoólicas e, no caso também, das receitas dos jogos sociais, que, como sabem, não eram transferidas no passado para os Açores, embora fossem aqui geradas também. Este orçamento também reforça a comparticipação ao transporte aéreo interilhas. Eu recordo também que nas obrigações de serviço público entre ilhas esses encargos financeiros eram inteiramente suportados pelo Governo Regional e só agora, com a mudança para o do Governo da República para o Partido Socialista, é que o Governo da República passou a colaborar nessa despesa, atingindo um montante de 9 milhões de euros, também duplicando o chamado subsídio social de mobilidade, que também cobre as obrigações de serviço público de transporte aéreo e para a região, para um valor de 70 milhões de euros. Compromete também o Governo da República na promoção de um conjunto de procedimentos que são necessários à ampliação do aeroporto da pista do aeroporto da Horta. Trata-se também de uma situação sobre as quais os nossos adversários partidários muito falaram no passado e muito falam no presente, mas a verdade é que foi preciso esperar pelo governo do Partido Socialista e este ano para que esse objetivo tivesse já uma expressão orçamental, consagrando também o apoio à substituição dos cabos submarinos de telecomunicações que fazem também a ligação entre o continente, os Açores e a Madeira. Também, já no anterior orçamento e neste já de forma consolidada, estão as verbas relativas à construção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, cuja primeira fase da obra já se iniciou, como sabem, nos terrenos onde será implantado o edifício e toda a infraestrutura, que neste momento está a ser também objeto de elaboração de projeto, também publicamente já contratado. Além disso, estão também previstas já verbas destinadas
à construção, ao equipamento, à instalação, melhor dizendo, das casas de acolhimento destinadas a jovens que tenham que tenham tido medidas de coação e destinadas a facilitar a sua inclusão e reintegração social, o mesmo acontecendo com verbas destinadas às obras em curso que estão no atual edifício do estabelecimento prisional de Ponta Agada e também no caso do estabelecimento da cadeia da Horta. Também o orçamento prevê a materialização daquilo que já foi, aliás, objeto de concurso público no que toca, de concurso internacional, no que toca à instalação do radar meteorológico de Santa Bárbara, também para a instalação da rede de radares meteorológicos dos Açores, que era também uma necessidade e que também foi introduzido com esta governação do Partido Socialista. No caso da terceira, também estão incluídos, quer, por um lado, as verbas necessárias para fazer face aos desafios da descontaminação, como também no âmbito da legalização do bairro americano de Santa Rita. Este orçamento tem também uma expressão muito diferenciada dos anteriores pela forma como olha os Açores, não apenas como uma região para a qual se transfere dinheiro, uma região na qual se constroem infraestruturas clássicas e que fazem parte do domínio comum da satisfação de serviços e de sistemas públicos, mas também num sentido inovador e num sentido de projeção dos Açores para além da sua economia e dos seus usos tradicionais. E, nesse caso, inserem-se os apoios que têm expressão também orçamental a projetos estratégicos, como a criação do Centro Internacional de Observação Oceânica, a criação do Air Center, o Porto Espacial de Santa Maria e o Centro de Defesa do Atlântico, entre outras instalações. Também queria dar-vos conta de que foi aprovado no orçamento uma majoração de 10 pontos percentuais ao valor suportado a título de despesas de educação e informação, até um limite de 1.000 euros para os estudantes da Universidade dos Açores. Também aprovada uma norma programática que faz incumbir o Governo da República de proceder aos estudos necessários com vista à majoração do financiamento da Universidade dos Açores, tendo em conta os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia. É uma norma de importância muito relevante para a Universidade dos Açores, embora não tenha dispersão orçamental imediata, estão lançadas aqui as sementes para uma reflexão que diferenciará o seu financiamento no quadro nacional face às restantes universidades portuguesas. Aliás, em conjunto também com uma série de políticas e de medidas que são tomadas para o interior do país, nesse novo ciclo orçamental destinado às políticas de interior e políticas de recuperação demográfica, há também um conjunto dessas propostas que também têm expressão no que diz respeito aos Açores, e quando digo os Açores, neste caso, digo também a região autónoma da Madeira. Havia também uma situação em que aqueles que eram mais idosos e que recebiam o complemento regional de pensão estavam a ser prejudicados por uma taxação que era feita pelo Governo da República, também abrangendo essa componente de prestação que é regional. Também resolvemos esse problema. Também outro que era um problema sobrante, que aliás nos tinha sido colocado pelo Partido Comunista, com o qual também fizemos uma análise desse caso relativo a alguns trabalhadores dos matadouros no que diz respeito ao seu acesso à reforma antecipada, e também foram tomadas e aprovadas outras medidas respeitantes, digamos, à posição dos portos açorianos, em especial do Porto da Praia da Vitória, no que diz respeito, digamos, ao transporte marítimo atlântico e ao gás natural. São um conjunto de propostas, as quais não menciono todas, porque algumas são mais, digamos, minudentes, mas que refletem uma atenção que o Orçamento de Estado no passado não tinha. Em boa verdade,
nós, se formos ver orçamentos de Estado anteriores a estes últimos 3 anos, a palavra Açores surgia de quando em vez e predominantemente apenas para dar conta da verba que era transferida ao abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Ou seja, havia uma muito impressiva indiferença em relação às responsabilidades do Estado nas regiões autónomas para além de uma prestação financeira. E eu creio que essa mudança é muito significativa e é muito importante. Nós sabemos que existem hoje um conjunto ainda diversificado de questões que estão pendentes e que estão a ser desenvolvidas pelo diálogo normal entre o Governo Regional e o Governo da República. Esse é que é o diálogo central. Da nossa parte, como deputados, a nossa missão é de, quando se trata da Assembleia da República decidir, nós ajudarmos a que ela decida bem no sentido dos interesses dos Açores, ou quando existe um contencioso mais saliente entre o Governo Regional e o Governo da República, nós tomarmos parte. E, naturalmente, eleitos pelos Açores, tomamos parte pelos Açores. É isso que nós vamos fazendo no nosso dia-a-dia.